Muito bom dia a todos. Sexta-feira, 29 de setembro, começamos o Bom Dia Produtor com imagens de Salvador, a capital da Bahia. Você está vendo nuvens, um pouquinho de quase nada de céu claro, né? Nessa tomada de câmera tem muito mais nuvens do que o céu azul. Assim começa a capital baiana nesta sexta-feira. Mínima da temperatura 24 graus. Agora são 8 horas e 2 minutos. No programa de hoje falamos do manejo de pastagens como aliado da produtividade pecuária. Inimiga das forrageiras, as plantas daninhas ocasionam diversos prejuízos e o controle dessas pragas evita que a área sofra degradação, enquanto a rentabilidade da pecuária é impulsionada. Também temos destaques da nossa agenda de leilões e eventos. Hoje à noite, a partir das 8 horas de Brasília, tem o leilão presencial Tropa NH, Nova Horizonte Castilho. Será um evento transmitido direto do Parque de Exposições de Rio Preto, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Cavalos de serviço manga larga e quarto de milha. Quem realiza esse leilão aqui no canal do Boi é a Connect Leilões. Apenas começando o programa, você vê essas e outras informações. Seja muito bem-vindo. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Eu apresento a edição de hoje do Bom Dia Produtor em substituição ao nosso companheiro Adriano Faleiros, que é o titular do programa. O Adriano hoje está, pelo menos agora na parte da manhã, a serviço da Pecuária BR, Estância Pecuária BR, que é uma vitrine de tecnologia para a produção de carne. O Adriano está gravando uma série de reportagens que você vai ver ao longo da nossa programação. Terminou ontem, em Campo Grande, um curso especial de pastagens realizado pela Embrapa Gado de Corte com a cobertura do Canal do Boi. A infestação de plantas daninhas nas pastagens pode ocorrer a qualquer momento, independente do sistema de produção que for adotado. E diversos fatores contribuem para você ter o problema. A repórter Kylie Rodrigues vai trazer as informações. Vamos falar sobre as plantas invasoras nas pastagens, como controlar, como identificar. Eu estou com o Lucas Torres, que é engenheiro agrônomo. Lucas, como que deve ser esse controle? Tem um método a ser seguido? Sim, sim. A gente tem que iniciar com o controle dessas plantas daninhas, né? A base desse controle é a identificação. Como é que eu vou controlar algo que eu não conheço? Então eu tenho que saber que espécies estão presentes na área, que espécies prevalecem, estão em maior frequência, para determinar o que eu tenho de eficiente para controlar. A realidade do controle hoje, né, é controle químico. Nós temos várias plantas com formas de disseminação diferente. Além da semente, a gente tem a planta invasora que se dissemina por propágulos, por partes vegetativas. Então, quando a gente mecaniza uma área, usa, né, no intuito de controlar, né, equipamentos mecânicos, você divide mudas e isso ajuda a proliferar. Então a gente tem essa dificuldade. Então, para ter eficiência no controle, eu tenho que saber o que está infestando a minha área. Quando a gente passa para o controle químico, a dificuldade é o quê? É saber o momento de fazer a aplicação, que está direcionado à idade da planta. Quanto menor, mais fácil o controle. Só que a condição ambiental dita muito a questão do insucesso
Porque se a umidade estiver baixa, a temperatura estiver alta, o inseticida, o herbicida, aliás, não vai ser absorvido na quantidade necessária, não vai chegar no sítio de ação da planta, não vai levar ao controle. E qual a temperatura indicada? Então, as temperaturas abaixo de 30 graus e umidade relativa acima de 60%. Vento entre 2 e 10 km por hora. Se a gente conseguir respeitar isso daí, o inseticida tem mais chance de sucesso no controle dessa planta. Então tem muito pecuarista que está jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora, impactando o ambiente e impactando o bolso. Gastando, né, de forma ali, sem que ele consiga ter sucesso com aquele investimento de controle. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Destaques importantes sobre como controlar as plantas daninhas, né? De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Oito horas e 7 minutos, direto do estúdio do Agroclima, a previsão do tempo com a Júlia Marques. Olá, um ótimo dia para você que acompanha o Bom Dia Produtor. Hoje eu começo destacando sobre a seca e o aumento dos incêndios no Nordeste. No estado do Ceará foram registrados mais de 1.000 focos desde o início do ano até agora. Isso representa um aumento de 149% comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o INPE, a última vez que o estado do Ceará registrou um número assim tão expressivo, com mais de 1.000 focos entre janeiro e setembro, foi em 2012. Um dos combustíveis para esses incêndios são as altas temperaturas que têm sido registradas Brasil afora, não só no Nordeste, viu? Com a passagem da frente fria nesta semana, a onda de calor perdeu força, mas as temperaturas elevadas ainda são esperadas. A máxima prevista hoje é de 34 graus em Franca, 31 em Viçosa. Quem mora na cidade de Sorriso e Tucuruí é previsto 38 graus. Em Uruguaiana, o frio perde força e a máxima chegará aos 24 graus nesta sexta. Falando sobre a onda de calor que perdeu força, notamos aí a diminuição das temperaturas em São Romão, no estado de Minas, cidade que registrou o maior recorde de temperatura do ano em todo o país nesta semana. Isso por 2 dias consecutivos. Para os próximos dias, a temperatura ainda será elevada, mas seguindo em gradual queda até o dia 8 de outubro. Dia que pode cair de forma mais acentuada devido à passagem de outra frente fria. Só que o gráfico mostra aqui pra gente que temperaturas elevadas ainda serão uma realidade na cidade nas próximas semanas. Aliás, mesmo com a diminuição da intensidade da onda de calor, o alerta sobre a baixa umidade é mantido nesta sexta em boa parte do Brasil, principalmente no norte de Minas, com alerta extremo para baixos índices de umidade relativa do ar. Então é importante manter sempre a hidratação. Por hoje é isso, um ótimo final de semana a todos e até segunda. 8 horas e 10 minutos, a semana termina com aquela firmeza nos preços do boi gordo que nós anunciamos já há alguns dias, provavelmente até 2, 3 semanas. Falávamos em início de recuperação de preços, esse início veio já há algum tempo, isso se consolidou e agora terminamos a semana com essa firmeza e até alta das cotações em todas as regiões brasileiras. Em algumas praças, preços estáveis. Em outras, na mesma região, preços em elevação. Vamos dar uma olhada na cotação dos preços apurados ontem pela Scott Consultoria. Começando pela região sudeste, são valores à vista, já com desconto dos impostos e não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais nem as bonificações. As praças de São Paulo e de Minas Gerais permaneceram estáveis. Rio de Janeiro também. A única alteração foi no Espírito Santo. A indústria propôs pagar R$ 5,00 a mais por arroba, que ficou em R$ 204,50. Vamos para a região sul, cotação de ontem. Preços estáveis também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
região centro-oeste agora, Goiás e Mato Grosso do Sul. Começando com as duas praças de Goiás, a capital Goiânia e também o sul do estado. Foi a única alteração ontem no sul de Goiás. A indústria propôs pagar R$ 5,00 a mais por arroba, que ficou em R$ 204,50. Campo Grande, Dourados e Três Lagoas mantiveram as cotações. E note, se você se lembrar da primeira tela que eu mostrei, São Paulo, também R$ 214,00. É a mesma cotação de Campo Grande e Três Lagoas. Dourados até acima da praça em São Paulo. Essa alta das praças em Mato Grosso do Sul já é verificada há alguns dias. O estado tem um diferencial de base praticamente no negativo, praticamente zerado, quase nenhuma diferença em relação a São Paulo. Vamos para Mato Grosso, capital Cuiabá e demais regiões. R$ 5,00 a proposta de alta por arroba na capital e também na região norte. Sudeste e sudoeste, preços estáveis. Vamos para a região nordeste, valores de ontem. Alagoas, Bahia e Maranhão, também com preços estáveis. E vamos finalizar a cotação do boi gordo de ontem com a região norte. Apenas o norte do Tocantins, uma proposta que a indústria fez de pagar R$ 5,00 a mais por arroba, que fechou em R$ 204,50. 8h13, agora 14 minutos. Temos também a cotação do bezerro. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Veja agora quais touros do Genética BR tem sêmen promocional na semana que nesse quadro termina no domingo. E a ação Touros da Semana traz linhagem Golias. Vamos trazer o primeiro touro na tela, vamos falar de qualidade, vamos falar de marmoreio. Ele é filho do Grande Tijolo, é o lote 232, o Grande Esplêndido do Golias, o pai dele, 7,51 de marmoreio, o touro de carne mais macia da raça Nelore e realmente está aqui numa condição de preço imperdível. Linhagem direta do Grande Tijolo, o Grande Esplêndido do Golias que você está vendo aí. Na sequência, quero trazer aqui o Grande Afiado. O Afiado é filho da Tesoura. Tesoura, vaca 10,01 de marmoreio, vaca de 41,41 de EGS, 116 de área de olho de lombo. Olha a máquina que você está vendo, Afiado do Golias, numa condição de preço também imperdível para você. Na sequência, vamos trazer um touro, que é o lote 83, que de reduzido só tem o nome. É Jamanta, olha só, filho do Grande Jamanta, né? Touro que vem de sangue aberto aí para você, touro que foi muito utilizado, inclusive, esse touro que você está vendo na tela para fazer a abertura de sangue na linhagem Golias. E na sequência, vamos trazer aqui mais um touro, só que agora de caractere mocho. Eu gosto muito desse reprodutor porque ele é a síntese do bom trabalho focado em marmoreio e em carcaça. Ele é simplesmente um filho do Grande Estanho. O estanho é gigante para marmoreio, as métricas de avaliação do pai dele são excepcionais e ele vem na linha materna da Grande Delta 3. A matriz mocha, linhagem do Grande Lagedo AB, olha ela na tela aí, que fez toda a base de plantel do Nelore Mocho, do Nelore do Golias. E para finalizar, vamos trazer o salão do Golias, já que a habilidade materna é o que a gente precisa dentro do rebanho, vamos trazer aí um touro que vem, filho da gringa, da FSAT 914, vaca que enche um balde de 15 litros de leite, e aí eu estou falando de Nelore mesmo, Nelore com habilidade, está aí a super doadora, mãe do salão, a grande gringa do Golias, FSAT 914. E vamos lembrar da nossa regrinha aqui dos touros da semana, mínimo de 200 doses para compra e
máximo de 100 doses por touro. Lembra que a ação Touro da Semana termina sempre no domingo. Não perde não. Agenda de eventos, como parte da Semana Cindy Castilho, hoje nós teremos uma categoria diferente. Logo mais às 8 horas da noite, horário de Brasília, no canal do Boi, tem o leilão presencial Tropa NH Castilho. Será um leilão transmitido direto do Parque de Exposições de São José do Rio Preto, com oferta de cavalos de serviço manga larga e quarto de milha. Realização Conect Leilões. Veja na reportagem. Aquela prosa em cima de uma tropa que mora no coração e tem uma trajetória no Cindy Castilho que é inspiradora. Seu Adaldio, a gente sabe que o senhor é uma referência quando a gente fala de Cindy, mas o senhor tem uma história com os cavalos que é impressionante. A gente estava conversando aqui agora, lembrando dos grandes campeonatos que o senhor já ganhou, tá até com a fivela aqui do Barretão, que já foi bicampeão de Tim Penny. E antes aqui, olhando, o senhor tem um jeito tão natural de domar, de lidar com esses animais, que é daqui que começa a história do senhor para depois entrar no Cindy, né? Não, é isso mesmo, Isabela. A minha história começou muito novo. Meu pai era apaixonado por cavalo, por doma. E eu sempre tive muito amor no meu pai e eu queria ser igual a ele. E aí ele me orientou, me ensinou, e aí eu desenvolvi muita técnica de doma, uma doma natural, uma doma bem racional. E aí eu cheguei à conclusão que não adianta você impor nada aos cavalos. Você tem que ir entendendo que ele vai aprendendo por repetição gradativa, com calma, com paciência, com docilidade. Aí ele assimila o que você quer passar para ele. E durante a minha vida eu competi várias modalidades, lacei bezerro, fui campeão de laço de bezerro com cavalo manga larga, ganhei tambor e ganhei muito Tim Penny. Então o cavalo me ensinou muito e consegui grandes feitos com a raça manga larga, e depois eu passei até quarto de milha, mas a minha paixão é o cavalo manga larga. E hoje estou aqui, a minha família participando, minha esposa, meu filho, meus netos. O cavalo traz uma energia muito bem, de união de família, e é através do cavalo que a criança passa a gostar de fazenda. Ela passa a tocar a vaca de leite, ver o bezerrinho, então vai aprendendo natural. O cavalo é o primeiro amigo, né, na fazenda, para você ter um contato e criar um vínculo, né? E até hoje, né, são grandes amigos. Porque uma criança, ela vai numa fazenda, ela quer ter alguma coisa para fazer. E o cavalo, ele encanta, a criança fica apaixonada. Então, se você tiver um cavalo manso, dócil, seguro, você deixa seu filho, seu neto ter esse prazer. E esse prazer ele leva para o resto da vida dele. Aí ele passa a observar as coisas de fazenda. Agora, tem muitas pessoas que não preocupam com isso. Acha que, como é um bom proprietário, um bom produtor, ele acha que o filho dele tem obrigação. Não, você tem que ir dando oportunidade para uma criança. E é o que eu sempre procurei fazer. Minhas filhas, Gabriela e Isabela, correram o Tim Penny comigo, tem o Adaldinho, que já está domando, agora tem meus netos. E
A gente tem vídeos hoje da Manu, que é a neta mais nova, montada numa piscinha. A gente, esse final de semana, teve um campeonato de tambor onde a Carol e o João Geraldo disputaram. A Carol ganhou o segundo lugar, né? E a Gabriela também disputando, a Isabela também monta. Então, realmente é um amor que você conseguiu passar de geração em geração, né, seu Adaldo? Não, eu sou muito grato a Deus, grato à família, grato ao universo e grato aos cavalos. Porque foi os cavalos que ensinou o meu valor. Eu era uma criança tímida, insegura, e aí foi através dos cavalos que eles foram mostrando o meu valor, que eu tinha capacidade para ser um domador, ser um treinador, ser um competidor. Depois fui árbitro, julguei muita exposição, e aí ele fez com que eu tivesse confiança em mim mesmo, porque eu era capaz de pegar um cavalo chucro e deixar ele dócil como esse para uma criança andar. A gente fez algumas imagens da equipe aqui da Fazenda Balança, onde a gente está em Novo Horizonte. É aqui que fica a tropa NH. E a gente percebe que todos eles têm esse cuidado, esse carinho em fazer a doma. A gente fez algumas imagens deles, o cavalo deitado, eles em cima do cavalo. Então é uma ligação que vai para a doma. E aí agora, com os preparativos, vai em todos esses animais, essa doma da tropa NH. Cada pessoa que comprar um animal meu, eu vou fazer uma entrega técnica. Eu vou explicar para ele dar continuidade. Como são potros novos, estão muito bem iniciados, mas não são cavalos maduros. Só que é a base. O início da doma é fundamental. Se você domar um cavalo errado no início, ele registra que aquilo era certo e vai fazer errado o resto da vida. Então a tropa nossa não, está muito bem iniciada. Tenho certeza que quem comprar, se ouvir o que eu vou explicar, vai desfrutar e vai ter um cavalo de confiança para trabalhar na fazenda, para cavalgar, para passear, para fazer esporte e também para reproduzir. Quantos cavalos você acha que você já domou na vida, Zé? Pergunta difícil. Olha, um chute assim. Fazenda, aprendi aqui, faz 42 anos que eu estou aqui e a maior parte da minha vida foi domando cavalo. Cavalo, primeira palavra que vem na sua cabeça. Satisfação e alegria. É? Um leilão completo, com alguns animais que se sobressaem, como Jesuíta e Invasor. Jesuíta é filho da Fênix, a Fênix é campeã de prova de marcha, uma égua extraordinária, vai ao Pedigree Charger. Vai também o Invasor, outro cavalo extraordinário, Garanhão, e tem potros manga larga para Garanhões, mas esses dois já é cavalo formado. E vai ter cavalos para passeio, petiços para Garanhões, fazer tropa petiça, para criança, vai ter todas as categorias. E vai ter cavalos também quarto de milha, alguns potros quarto de milha. Então fica aqui o espaço para convidar todos os amigos para fechar com chave de ouro. Depois da gente ter passado pela Essência, a gente passar pela Semana Cindy Castilho, a gente tem esse grande evento que vai ser no Parque de Exposições em Rio Preto, né, seu Adaldo? Não, é isso mesmo, Isabela. Quem comprar pode deixar o cavalo aqui, se quiser, por uns tempos, até a pessoa vir e conhecer para ela desfrutar. Eu vou ensinar ela a mexer com o cavalo dela. Vou entregar um cavalo pronto igual esse aqui. São potros já estão muito bem iniciados, mas não deixe de comparecer e adquirir o seu potro da tropa NH. Mais informações com a Connect Leilões e Carvalho Assessoria. Até lá! Muito bom, esse leilão de hoje à noite faz parte da Semana Cindy Castilho, claro, a raça Cindy, zebuína, agora cavalos, mas do mesmo grupo, que é a família Castilho, né? Fazenda Tabaju, em Sales, interior de São Paulo, que desde ontem está toda
em São José do Rio Preto, no Parque de Exposições, né? Ainda com a sequência da Semana Assim de Castilho e hoje à noite esse leilão. Intervalo comercial, nós já voltamos com outras informações. Até já. 8 horas e 31 minutos, o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal por um período de 2 anos. Flávia Rabelo, nossa correspondente em Brasília, acompanhou a cerimônia e traz as informações. A cerimônia muito concorrida contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes da Câmara Arthur Lira e Rodrigo Pacheco do Senado Federal e mais de 1000 convidados. Com 10 anos de atuação no STF, o ministro Barroso assume o comando da Suprema Corte no lugar da ministra Rosa Weber, que vai se aposentar. O principal desafio do ministro nesse início de mandato é enfrentar a pressão do Congresso, onde nas bancadas setoriais, como os ruralistas, acusam o Poder Judiciário de interferir no trabalho do Congresso. O ministro Barroso comanda o STF nos próximos 2 anos. Voltamos aos estúdios. Continuamos a falar de cavalos aqui no programa, né? Já vimos que hoje à noite tem um leilão de manga larga e quarto de milha no Canal do Boi. Seguimos com esse assunto. Muito usados na lida do dia a dia no campo. Eles ganham cada vez mais espaço em exposições agropecuárias e competições, não só no Brasil, mas fora do país também. Os cavalos atletas que participam dessas competições exigem um cuidado todo especial na preparação antes e durante as provas. Sobre esse assunto, Gustavo D'Angelo conversou com uma médica veterinária. Você acompanha a conversa agora. E hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com a nutrição dos equinos que participam de competições esportivas, os chamados cavalos atletas. Quem vai falar sobre esse assunto é a Mayara Fonseca, ela que é doutora em medicina veterinária. Mayara, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Bom, primeiro que esse é um tema que gera muitas dúvidas e é de suma importância, né, para garantir o desempenho e a saúde do cavalo atleta. E eu começo te perguntando quais são os principais cuidados com a alimentação do cavalo que está indo para uma competição. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Nós temos que lembrar que toda a preparação do cavalo atleta é feita em casa, com o treinamento, com a nutrição, a rotina. E a gente precisa planejar, esse é o principal cuidado, né? O planejamento para que durante a prova tudo ocorra da melhor forma possível. Certo. E já no recinto de prova, né? O que fazer quando o cavalo ele não quer beber água ou não quer se alimentar normalmente? É muito comum, às vezes, os cavalos chegam e eles não estão ainda ambientados ao novo recinto. Então, o primeiro passo é ambientar, deixar esse cavalo entender onde ele está, deixar ele em locais próximos a animais que ele já conhece. E, principalmente, naquela fase do planejamento que eu falei, a gente levar os alimentos que ele já está acostumado a comer em casa. Então, o feno que ele já está acostumado, a ração, a água, às vezes a gente não consegue levar, mas nós ficamos de olho. Se ele não está ingerindo bem, a gente pode oferecer eletrólitos, que vai ali, ajudar ele a ter mais vontade de beber água, ou então comprar até mesmo um pouco de água mineral para esse cavalo se ambientar à nova situação. Como que fica a rotina de alimentação no dia da prova? Eu posso dar ração no dia da competição? Sim, a gente pode dar a ração, desde que a gente tenha um intervalo mínimo entre a última refeição de ração e a competição. Então, tem que ter pelo menos de 3 a 4 horas aí de intervalo, porque aí dessa forma, quando ele for fazer a atividade física, o estômago dele não vai estar cheio, ele já vai ter digerido a ração e ele já vai ter aproveitado todos aqueles nutrientes e estar preparado para o exercício. E não ficar um pouco assim cansado, com preguiça depois da refeição, igual a gente fica. Então, respeitando esse intervalo, a gente pode fornecer a ração que ele já está habituado a comer em casa. Eu preciso restringir o fornecimento de feno ou capim e a água? Não, a gente não faz a restrição de água, a gente pode oferecer água à vontade, até mesmo minutos antes dele competir. O feno a gente vai observar, a gente pode dar aí no máximo 2 horas antes da competição, também para ele não estar com o estômago cheio,
mas é muito importante que ele tenha acesso ao feno, ao volumoso, porque se ele ficar um período superior a 4, 6 horas sem se alimentar do volumoso, do feno, ele pode predispor a gastrites, né, outros problemas que essa restrição alimentar causa. Então, um intervalo de 2 horas antes da prova, a gente pode e deve oferecer feno e água. Agora, nesses eventos, a gente sempre encontra novidades, né? Eu posso experimentar algum outro tipo de alimento ou suplemento novo para esse animal? Não é o ideal. Tudo que a gente faz durante a prova, ele deve estar acostumado a ingerir os alimentos já em casa. Então, viu alguma novidade, alguma coisa nova ali que seu amigo está utilizando, que você acha interessante, leva para casa, testa no cavalo em casa, habitua ele, para que depois em uma outra prova você possa usar. Mas a gente não indica nada de novidade, somente o que ele já está acostumado. E o que pode acontecer com esse animal se a gente não cumprir todos esses cuidados aí que você mencionou? O que pode acontecer? Esse animal pode ter cólicas, ele pode não ter um desempenho favorável, né? Ele se cansar mais rápido, ou então ele faz uma prova bem, mas ele demora para se recuperar após a prova, e às vezes a gente tem que competir novamente com ele no mesmo dia ou em dias subsequentes. E principalmente esse cavalo se estressar muito. Então, qualquer mudança, qualquer novidade, a gente deve evitar e principalmente respeitar esses horários para que ele tenha energia suficiente durante a prova e uma recuperação muito favorável também. Agora, tudo isso que a gente conversou aqui, né, Mayara, vai ser discutido num simpósio ainda essa semana lá em Fortaleza, né? É isso mesmo? Isso mesmo, segundo simpósio de nutrição de equinos e cães aqui em Fortaleza, que também vai ter a modalidade online, e vão ser discutidos vários temas sobre a nutrição, os cuidados e o manejo do cavalo atleta. E para quem que esse evento é indicado? Ainda dá tempo de participar? Ainda dá tempo de participar, as inscrições vão até o dia 29, na sexta-feira. E nós estamos fazendo esse evento especialmente para os médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos e estudantes da área, que são profissionais, precisam desse conhecimento técnico bem detalhado para passar para os competidores, para os treinadores e criadores, todas essas informações sobre os cuidados do cavalo atleta. Tá, então, dicas importantes e uma oportunidade aí para os profissionais, né, da medicina veterinária se atualizarem sobre esse tema que é muito importante no mundo equestre. Mayara, muito obrigado pela sua participação e estamos aí com as portas abertas do Canal do Boi para outras entrevistas. Muito obrigada e eu espero todo mundo lá no evento com a gente. Obrigado, até mais. O manejo de pastagens sempre foi uma dificuldade para os produtores e técnicos que trabalham com a produção animal a pasto, pois é preciso ofertar uma quantidade adequada de forragem ao animal em pastejo e também garantir a sobrevivência da espécie forrageira. Kylie Rodrigues conversou sobre esse assunto com a pesquisadora da Embrapa, Denise Montagnier, sobre como fazer o manejo correto. Eu estou com a pesquisadora da Embrapa, Denise Montagnier, que explica para a gente, a partir de agora, sobre a importância da altura ideal da pastagem. Como que o produtor faz essa medição, como que é necessário essa informação também para a produção dele ser positiva? Kylie, o principal recado desse processo é que o produtor precisa ter uma ferramenta de ajuste de lotação dos seus pastos. Ele precisa controlar se o pasto está na condição adequada, está produzindo adequadamente. Então, como as técnicas usuais, tradicionais, são consideradas de difícil adoção, que seria o quê? Cortar pasto, secar esse pasto e medir, a pesquisa nos últimos 25 anos em manejo de pastagem desenvolveu uma ferramenta bem mais prática que pode ser incorporada no sistema de produção das fazendas, que é o uso de um balizador, de uma ferramenta de medição de altura do dossel, de altura dos pastos. Então, nós conseguimos identificar para algumas forrageiras
mais usuais nos sistemas de produção, já temos essa informação de altura de manejo, seja sob pastejo contínuo, seja sob pastejo rotacionado. Então, vou te pedir para a gente mostrar esse banner aqui do lado, e aqui a gente consegue perceber, por exemplo, cultivares mais utilizadas de braquiária, como marandu, charaés, piatã, paiaguás e piporã, já temos alturas de manejo sob pastejo contínuo. Essas cultivares são normalmente manejadas nessa condição de menor utilização, de menor nível tecnológico, digamos assim. Mas se o produtor conseguir fazer a manutenção dessa altura dentro desse limite ótimo de utilização, ele vai garantir a melhor produção de forragem e, portanto, a melhor resposta animal. E ainda garantir a perenidade desses pastos. Então é importante que ele observe esse limite ótimo de utilização para essas cultivares. Já para cultivares mais produtivas, como por exemplo os pânicos, a gente tem a possibilidade de trabalhar sob pastejo rotacionado. Então, para essas cultivares nós temos recomendações de altura de entrada e de saída, que é o momento que você coloca os animais e o momento que você retira os animais. Então, o legal dessa técnica que eu acho é que você não precisa mais chutar, você não precisa mais imaginar, você vai lá, usa uma ferramenta, um medidor, uma régua, a régua de manejo de pastagem, um bastão graduado, qualquer ferramenta que te permita medir. Você não perde tempo, você tem uma tomada de decisão estratégica e com isso você acerta em muito o manejo de todas as cultivares e você consegue fazer com que elas se prolonguem durante o ano, utilizá-la melhor durante a estação das águas, observar que você tem que tirar o pé, né, diminuir a taxa de lotação na estação da seca. Então essa tomada de decisão com altura, o bacana é que te obriga a olhar para o pasto. A cuidar do pasto, igual o agricultor faz com a lavoura. Isso, porque você também percebe que você tem que ajustar a lotação para que os animais consigam entrar naquele momento, o seu pasto consiga durar mais. Então isso é bacana, aí a gente tem, né, aqui a tabela para as alturas de entrada e saída, tanto das principais cultivares de pânico, quanto dessas braquiárias também, porque eu falei que se manejava em pastejo contínuo, mas nada impede que seu sistema de produção, se você acha mais fácil, é utilizado na sua propriedade o pastejo rotacionado com braquiária, é possível de ser feito, desde que você maneje direitinho. Então também temos essas informações para as braquiárias. E aí, dentro do conceito das alturas de entrada e saída, o que é importante observar? Nunca baixar da altura mínima recomendada e nunca extrapolar a altura máxima. E se você mantendo dentro desse limite de utilização, você tem maior eficiência de produção de forragem, sem ter que medir, sem ter que cortar a forragem, maior resposta animal, porque o animal está consumindo só o melhor da planta, valor nutritivo, e a perenidade desses pastos ao longo dos anos, das estações, seca e águas. Então você tem um pacote completo com uma ferramenta simples. Estou na dúvida onde que eu encontro essas informações. Nós temos um aplicativo, Pasto Certo, aí você encontra para todas essas cultivares, todas essas informações de altura, entrada, saída, se pastejo rotacionado, se pastejo contínuo, potencial de ganho, tem tudo no Pasto Certo, Caio. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Tá aí, então, informações importantes. A pastagem, se bem cuidada, se bem manejada, ela dura por um bom período de tempo, viu? De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Ótimas orientações da pesquisadora da Embrapa. O pasto é o coração, é a base da pecuária de corte e pecuária de leite. Aliás, é a forma mais barata para você produzir carne ou leite, cuidando bem do seu pasto. Vamos falar de mais eventos, 8 horas e 45 minutos. 8º leilão virtual da Fazenda Araponga, neste domingo, 1º de outubro, às 2 da tarde, horário de Brasília, traz para o mercado do Nelore uma oferta de 100 reprodutores PO avaliados, inclusive com avaliação de carcaça. A Fazenda Araponga é integrante da Confraria da Carcaça Nelore. Organização Ricardo Nicolau Leilões, transmissão do Agrocanal. Quem vai trazer as informações, depois de uma conversa com o titular,
o seu Shiro Nishimura, é a Débora Lobo. Estamos na Fazenda Araponga do criador Shiro Nishimura, pecuarista apaixonado pelo Nelore e que transformou o sonho em propósito e que está deixando um legado. Pecuária para mim era um sonho. Acho que eu tinha 14 anos quando eu decidi que eu ia ser pecuarista. Mas meu pai não tinha uma vaca, eu não tinha uma vaca, e de repente eu virei assim e falei, eu vou ser pecuarista. Meu pai queria que eu fosse médico, eu fui no hospital, falei, não, aqui não serve para mim. Aí eu fui procurar o que é que me agradava, e aí eu falei, bom, pecuária vai ser um lugar que me agrada. Mas eu comecei com 14 anos nessa ideia, simplesmente um sonho, que agora no período de vida, agora no final, ele se tornou uma realidade agradável. O que eu estou fazendo hoje, depois de aposentado, eu faço com alegria, e isso traz felicidade. Como é que foi comprado o primeiro animal, a primeira vaca, o primeiro bezerro? Onde está localizada a Jato hoje era um sítio. Meu pai queria comprar um pedacinho na beira da estrada para construir a indústria. E aí o cara falou, não, pedacinho não vendo, eu vendo o sítio. Aí o pai comprou o sítio. Então tinha uma pirambeira ali, que Pompeia é tudo cheio de montanha, né? Quando eu falei que ia ser pecuarista, o pai falou, se você fizer aqui no sítio, aqui, ó, eu aguento. Comecei assim. Primeiro era leiteria, era puxar leite. Depois eu falei, não, vamos mudar a história. E aí começamos a pensar em Nelore. Hoje o senhor se sente realizado? Feliz. Feliz. Qual que é o grande ensinamento que o senhor traz dessa vida? Seja feliz com o que você faz. Assim, você vai levar a vida mais leve. De pecuarista a virar empresário, eu tive que me reinventar, eu tive que estudar. E além disso, eu tive muitos bons consultores, pessoas altamente capacitadas que vieram nos ajudar a entender como é que era o processo. Aí, qual é a relação de estudo, indústria com pecuária? Quando eu voltei para a pecuária, que é essa última fase da minha vida, ela é interessante. Eu trouxe conhecimento da indústria para dentro da pecuária. Por exemplo, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Isso vem do ensinamento que nós tivemos dentro da indústria e aplico criteriosamente na Araponga. Portanto, gente, todos os anos que vocês participarem conosco no leilão da Araponga, vocês vão ver melhorias na qualidade do nosso gado. Seu Shiro, o senhor é muito querido entre os criadores e tem um respeito de pessoas que têm muito talento e muita dedicação para a raça Nelore, né? O senhor acredita o que se deva a isso? Eu acabei virando presidente da confraria e aí reúne mais de 60 criadores. Nós estamos todos focados num bem comum, produzir carne Nelore de qualidade. Então, acho que esse é a coisa que amarra a minha pessoa com o grupo. Como que é feita essa seleção e esse descarte dentro da Araponga? Bom, existe todo o programa. Nós, por exemplo, da Araponga, nós temos Embrapa Geneplus como um sistema que nós adotamos, o PMGZ da ABCZ que nós adotamos como seleção. Mas nós acrescentamos mais uma ferramenta que é ultrassonografia de carcaça. Essa sim é a ferramenta que eu, Shiro, gosto de olhar muito, porque são coisas que não são esperadas, e sim do indivíduo. E eu acho que com isso nós melhoramos muito a qualidade do rebanho. Já faço isso há 10 anos e o resultado disso é que nos itens que nós medimos, nós melhoramos 80% a qualidade dos animais. É muita coisa, gente. O senhor falou que o senhor está aposentado, porém muito ativo, né, seu Shiro? Qual que é o seu grande sonho, tanto para Araponga quanto para a confraria, para o Nelore no Brasil? O caminho que nós tomamos
tanto na Araponga como na confraria, é deixar um legado para o país. Eu falo que o que nós estamos construindo juntos na confraria, eu queria que isso fosse um legado também meu, porque vocês vão ter animais Nelore com qualidade de carne. Hoje o senhor já chega para esse leilão de reprodutores ofertando touros com genética que vai trazer essa carne de qualidade, né? Isso é um avanço dentro dos plantéis, né? Coisa que o senhor não teve lá atrás, quando o senhor começou. Não, nem existia ultrassom e nem existia essa exigência na qualidade da carne. Acho que as coisas vão evoluindo. O Nelore tem as mesmas qualidades que as raças britânicas, se for selecionadas via ultrassonografia de carcaça. Aí sim nós podemos falar que nós teremos carne Nelore de qualidade nos trópicos, coisa muito difícil, porque no mundo inteiro, na parte de trópicos, não há uma seleção igual a que nós estamos produzindo. É deixar para o seu filho uma coisa melhor do que você recebeu. Olha aí, pessoal, dia 1º de outubro, 100 touros da Fazenda Araponga com alta qualidade na carne. Carne Nelore de qualidade. Venha conosco. Intervalo comercial. Daqui a pouco a nossa equipe de reportagem traz informações de um encontro de intensificação de pastagens organizado pela Scott Consultoria, que segue na região de Ribeirão Preto, São Paulo. Até já. Agora 8:55, horário de Brasília. Nesta semana, a Scott Consultoria realiza um encontro de intensificação de pastagens, um importante evento em Ribeirão Preto, que reúne produtores, técnicos, analistas e também a nossa equipe do Canal do Boi. Durante o evento, em Ribeirão Preto, centro de eventos do Shopping Ribeirão, João Pedro Cuti Dias, que é o nosso comentarista, conversou com o médico veterinário Mário Garcia sobre sistemas produtivos da pecuária. Vale a pena você acompanhar. Eu estou aqui com o Mário Garcia, veterinário. Ele chefiou uma das sessões aqui do evento da Scott. Você conhece a parte técnica e conhece o produtor. Como é que você vê um evento igual a esse aqui para o produtor, para o pecuarista brasileiro nesse momento? Sensacional sua pergunta, João Pedro. Esse é um evento diferenciado em termos de pecuária e em termos do momento que a gente está vivendo. Por quê? A gente está num momento de grandes incertezas, grandes mudanças e muitas vezes as pessoas querem saber assim, como que vai funcionar tal coisa? O que eu coloco no meu projeto? E o componente que a gente precisa colocar nos projetos na atualidade é a incerteza, é a certeza da mudança. E para isso a gente precisa ter formas ampliadas de enxergar possibilidades e eu preciso de um repertório, não só de tecnologias, mas de possibilidades de uso e de arranjos de sistemas produtivos. E isso é o que está sendo trago aqui nesse evento, onde pesquisadores, produtores, profissionais da área estão trazendo reflexões, experiências de vida, de forma que as pessoas consigam enxergar os seus sistemas e ver assim, o que se adapta mais ao momento que eu estou vivendo. Então, um evento fantástico. Mário, hoje a pecuária o pecuarista está passando uma fase de muitas incertezas, além do normal. As palestras abordaram a necessidade de uso de tecnologia associado muito à questão econômica, ou seja, tem que usar tecnologia que remunere ele posteriormente. E você vê um Brasil se despontando como grande exportador de carne, o mercado crescendo, a produção interna, porém, nem sempre isso resultou em sobrar dinheiro para o pecuarista. Como é que você vê hoje o momento? Esse ciclo está chegando no fim do ciclo dele de baixa, a partir daí há uma expectativa de uma evolução positiva?
Acho que muita gente gostaria de ter essa certeza se é ou não o fim do ciclo de baixa, né? Tentando, né? Mas uma coisa importante é o seguinte, nós estamos falando cada vez mais de gestão, mas em média a gente pratica pouco gestão. Então o pecuarista, de forma geral, a gente vê muito focado na questão produtiva, na questão zootécnica e muitas vezes buscando índices zootécnicos superiores sem ter feito o dever de casa, que é ter os seus números para mensurar o quanto que a evolução e a inserção dessa tecnologia teve o poder de mudar o meu negócio. E isso é a questão central da gestão, que é eu implementar novos processos, medir o resultado, voltar e realinhar para poder buscar os melhores resultados. Como a maioria faltam os dados financeiros e a avaliação econômica do resultado provocado, fica-se muito investindo em aumento de produção zootécnica e agronômica, mas sem saber qual que é o ponto ótimo do projeto de cada um. Bom, isso é tão verdadeiro que uma das conferencistas perguntou ao pessoal qual era o custo de produção, pouca gente não sabia o custo de produção. Exatamente, exatamente. Isso aí espelha a realidade. Olha que aqui a gente está tratando de um público que não é a média dos pecuaristas brasileiros. Aqui a gente muito acima, né? Muito acima. Aqui a gente está falando de uma elite em termos de produtores. Ou seja, nós vamos ter que aprofundar em processos gerenciais cada vez mais para cada um poder ajustar a sua sintonia fina entre uso de tecnologias, investimentos e busca de resultados. Nós estamos aqui nas entrevistas pedindo ao entrevistado que ele dê uma mensagem curta e direta ao pecuarista que está assistindo, o senhor e a senhora está assistindo. Mário, na tua avaliação, qual seria a mensagem que tu passaria para o pecuarista que está assistindo você agora? A mensagem principal que eu gostaria de passar para você que está nos assistindo é que, à medida que vocês conseguirem aprofundar mais na coleta de dados de custos, receitas, investimentos e conseguir, a partir disso, montar o seu painel de bordo para conseguir enxergar quais são os resultados, podem ter certeza, vocês vão enxergar os sistemas com uma clareza muito maior e tomar decisões mais assertivas. Boa sorte para todo mundo. 9h mais 1 minuto, vamos falar de clima. O zoneamento agrícola de risco climático, tem até uma sigla que é bastante usada pelos meteorologistas, ZARC, é uma ferramenta digital desenvolvida pela Embrapa em parceria com o Ministério da Agricultura. Ela auxilia o agricultor a planejar melhor a semeadura, de modo a reduzir o impacto de problemas climáticos na lavoura. Mauro Andrade acompanhou um seminário em Londrina sobre esse assunto. Dá uma olhada. A Embrapa Soja está promovendo um seminário para discutir o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. E eu estou com José Renato Faria, que é da Embrapa Soja e um dos palestrantes aqui no seminário. José Renato, satisfação. Quais são as novidades do ZARC? Tá, joia. Não, a gente está aqui numa oportunidade de discutir com toda a cadeia produtiva esses aprimoramentos que a gente está promovendo no ZARC, uma importante ferramenta de política pública que muitos já têm usado já há alguns anos. Ele surgiu em 96, de 96 até 2015, 2018, 2020, mais ou menos ele permaneceu com a mesma metodologia. A partir de 2019 a gente começou a buscar por aprimoramentos e hoje a gente está discutindo, já conversando, a primeira, digamos assim, aperfeiçoamento, aprimoramento do ZARC. Até então, a gente usava, por exemplo, para definir a água disponível no solo, 3 tipos de solo. Era o solo tipo 1, 2, 3. Tudo isso definido em função do teor de argila. E agora a gente passa, então, a recomendar 6 classes de solo, não mais definindo a água somente pelo teor de argila, mas sim por toda a composição textural. Areia, silt e argila. É uma grande evolução, a gente se aproxima muito mais da realidade real do pessoal do campo, do produtor, e contempla já níveis de risco já de diferente magnitude.
O ZARC é a ferramenta que norteia os agentes financeiros para liberar o seguro rural e para a cobertura do Proagro. O ZARC tem sido muito usado justamente para isso, principalmente para seguro agrícola. E muitas das atividades ou das ações de seguro estão vinculadas a financiamento. Então o ZARC tem sido usado primordialmente para isso. Mas a gente quer mostrar que o ZARC é muito mais do que uma ferramenta financeira. É uma ferramenta muito importante para o planejamento do uso e ocupação da área agrícola. O produtor pode hoje, na palma da mão, com o aplicativo do ZARC, Plantio Certo, definir qual a melhor cultura para a sua região, a sequência de cultura, o que ele planta primeiro, o que ele planta depois, buscando justamente essas janelas de menor risco climático para as culturas que ele pretende colocar no seu sistema de produção. Então o ZARC tem sido usado para financiamento seguro, mas a gente quer mostrar também que é uma importante ferramenta para planejamento de uso do solo, uso e ocupação da sua área agrícola. O ZARC utiliza metodologia científica para avaliar os principais fatores de risco para as culturas, como o excesso de chuva, geada ou deficiência hídrica. O principal fator de risco tem sido, de fato, deficiência hídrica. Prova disso é esses últimos anos aí, das últimas 5 safras, 4 pelo menos a gente teve alguma perda de grande monta aqui na região sul do país. Todas elas associadas à deficiência hídrica. E para aprimorar mais ainda, a gente sabe, tem ciência, que não é só a textura do solo que define a capacidade de água disponível do solo, mas também o nível de manejo, o manejo do solo adotado pelo produtor. Boas práticas agrícolas, que permite armazenamento do solo, que permite melhor distribuição de água. Hoje eu não chamo mais de armazenamento, eu digo que permite maior capacidade de recarga de água. E isso também já está sendo pensado, já está sendo estudado, vai ser também hoje apresentado aqui, para constituir a nova proposta de zoneamento níveis de manejo, onde não só a textura do solo, mas também toda a parte de manejo do solo passa a ser importante para quantificar a água disponível no solo e assim diminuir mais o risco ainda do produtor. Ok, José Renato, obrigado pelas informações. Não, eu que agradeço a oportunidade. Vamos conhecer mais o ZARC, pessoal. Okay. Então, de Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom Dia Produtor de hoje traz temas importantes sobre pastagem. É que na semana, 2 grandes eventos sobre as pastagens foram realizados, Acabamos de ver da Scott Consultoria em Ribeirão Preto e anteontem e ontem em Campo Grande, um evento especial da Embrapa Gado de Corte sobre manejo de pastagem, manejo do solo aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos trazer então mais um tema desse evento. Na hora de escolher a pastagem ideal para sua propriedade, um outro cuidado muito importante é o manejo das pragas que atacam o pasto. Kylie Rodrigues conversou com uma pesquisadora da Embrapa sobre esse assunto. Dá uma olhada. A principal praga das pastagens é a cigarrinha. Eu estou com a Fabrícia Zimmermann, que é pesquisadora da Embrapa. Nós vamos conversar um pouco mais sobre este assunto importante. Fabrícia, o que a cigarrinha ela causa na pastagem? Então, a cigarrinha ela é a principal praga e ela suga a seiva das plantas. Ao sugar essa seiva na base da planta ou mesmo nas folhas, ela injeta saliva tóxica e, ao sugar, também causa um dano direto na planta, que é a clorose. E vai fazendo com que a planta vai se enfraquecendo, vai se amarelando, vai ficando até seca. Pode causar a morte da planta ou pode reduzir a área que o gado tem para pastejar, reduzindo a qualidade do pasto, reduzindo o teor de proteína, aumentando a quantidade de fibras. Esses são os danos principais das cigarrinhas. Tem como controlar essa praga? Sim, cigarrinha, o principal método de controle é o uso de uma cultivar de pastagem resistente. A gente tem várias no mercado, Algumas que são resistentes a todas as cigarrinhas que a gente testou, como a Epiporã, por exemplo, e outras que são menos resistentes, mas também têm uma certa resistência e podem ser usadas. No aplicativo Pasto Certo você encontra essas informações. Além do uso de resistência de plantas, você pode manejar o pasto de forma adequada, não deixando o pasto sobrar, porque esse ambiente com sobra de pasto, onde fica aquela palhada no solo, é um ambiente ideal para a cigarrinha. Ela gosta de umidade, ela gosta das raízes que são promovidas por esse ambiente, então ela fica ali de um jeito fácil dela se desenvolver.
Então, o manejo do pasto de forma adequada, nas alturas corretas de cada cultivar, é importante também para manejar a cigarrinha. Além disso, tem o uso de controle biológico com fungos, que também são vendidos aí comercialmente, assim como os inseticidas químicos, que é uma alternativa também para o controle. Então, nós temos várias formas de controlar a cigarrinha. O importante é conhecê-la, monitorar, saber em que momento que você deve controlar, para não perder o ponto e não perder o pasto. Muito obrigada, então, pelas suas informações. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. 9h08, um pouco mais da nossa agenda de eventos, o grupo TAB G4, um grupo de 3 selecionadores da raça zebuína Tabapuã, que tem vários eventos aqui conosco, chega agora, em breve, a sua última edição, vamos dizer assim, em 2023, o último leilão do TAB G4. Veja com Daniel de Paula. O grupo que é referência em seleção de Tabapuã está de volta. Vem aí o leilão Genética TAB G4. Neste dia 3 de outubro, uma terça-feira, a partir de 7 da noite, o canal do Boi vai mostrar a distribuição de reprodutores jovens com alta performance para trabalhar aí no seu pasto e também de babies, que são um alicerce para continuar o seu melhoramento genético na sua propriedade. Não dá para perder a chance de investir neste que é o último leilão do TAB G4 no ano de 2023. Então, corre lá no site da Central Leilões, procure informações, navegue no catálogo que já está à sua disposição e não deixe de se programar para investir nesta genética lapidada para dar resultado. Historicamente tem sido assim. Leilão Genética TAB G4 é dia 3 de outubro, uma terça-feira, a partir de 7 da noite, com a organização da Central Leilões e a transmissão do Canal do Boi. Depois do intervalo comercial, os destaques da nossa equipe em Brasília. Bom dia, produtor. Volta com os destaques de Brasília. Flávia Rabelo traz informações da MP que abre crédito de 200 milhões de reais para o combate à gripe aviária no Brasil. Medida foi aprovada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados. Bom dia, Flávia. Olá, bom dia, boa sexta-feira a todos. Câmara dos Deputados aprova medida provisória que abre crédito de 200 milhões para combater a gripe aviária. A MP será enviada ao Senado Federal. Segundo o governo, o crédito está sendo usado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Segundo os números atualizados nesta semana, pelo Ministério da Agricultura, já foram registrados 110 casos de gripe aviária no país. Destes, 107 foram detectados em aves migratórias e apenas 3 em aves de criação utilizadas para a alimentação dos proprietários. Não houve nenhum caso em aves direcionadas ao comércio e, por esse motivo, o Ministério informa que não há risco ao consumo ou à exportação de produtos avícolas. De Brasília, Flávia Rabelo. Durante o encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria em Ribeirão Preto, João Pedro Cuti Dias conversou com o zootecnista do Tocantins. Ele estava participando do evento e contou que trabalha na fazenda usando as forrageiras tropicais. Dá uma olhada. Estou aqui com Emerson, zootecnista, trabalha em regiões difíceis de solo, solos arenosos, muitas vezes solos pobres, com cascalho, e ele está fazendo integração, ele está procurando as soluções para o problema da fazenda dentro da fazenda. Como é que é essa filosofia, Emerson? Então, a gente quer explorar os recursos da fazenda, né? A fazenda tem muito recurso e normalmente o produtor acredita que para ele ter um bom sucesso ele tem que trazer coisa de fora. E muitas vezes acaba deixando de explorar o que ele tem de melhor, que são as forrageiras tropicais, que normalmente são utilizadas de forma muito equivocada. No caso de vocês conciliam o uso da forrageira num trabalho integrado com a lavoura de verão, por exemplo? No nosso caso específico, a gente tem trabalhado principalmente modelos de trabalhar a planta forrageira, né? A gente tem feito muito pouco trabalho de integração lá. O nosso principalmente é
principalmente em cima das forrageiras. Forma de explorar melhor a forrageira. Momentos de cortar, momentos de tirar os animais da área. Esse normalmente é o nosso trabalho lá. Então vocês estão combatendo o chamado rapadão. O rapadão. A gente tem um conceito que nós estamos utilizando de planta ideal. Na verdade, na maioria das vezes, o manejo de pastagem é feito com um paradoxo, porque o animal ele quer massa de forragem e muitas vezes a planta precisa dessa massa de forragem. Então existe um paradoxo de quanto tira para o animal e quanto deixa para a planta. E a gente tem utilizado um conceito um pouquinho diferente, que é usar o animal em benefício da planta e, consequentemente, essa planta entregar mais para o animal, né? No caso de vocês fazem a recuperação de fertilidade, a adubação em cima do capim? Exatamente, a gente faz o acompanhamento da fertilidade do solo, né? E anualmente, quando há necessidade, a gente faz as correções de nutrientes que as áreas precisam, né? Uma coisa que a gente sempre comenta, muitas vezes a gente copia modelos de fora, estrangeiros, europeu, americano, e muitas vezes nós deixamos de lado o potencial que nós temos aqui no Brasil. Calor, luz, água. Então, como é que você vê essa potencialidade? Como é que você pode usar ela para produzir e baixar custo? Eu acho que o senhor tocou num ponto muito interessante. O Brasil é um país tropical, tem radiação alta, temperatura, luminosidade. E a gente tem uma máquina de produção, que são as forrageiras tropicais, que é gigantesco. E, infelizmente, pelo uso equivocado dos pastos, nós estamos vendo um ganho de peso muito aquém do potencial dos capins tropicais. Então, se nós colocarmos num tempo bem curto de espaço-tempo, há 10 anos atrás, por exemplo, ninguém acreditava que um braquiarão poderia entregar um GMD de 1 kg por dia, só com sal mineral. E isso aí já é uma realidade, desde que a planta seja manejada corretamente. Você tem hoje tantos desafios, nós estamos vivendo um momento de incerteza climática no mundo, calor cada vez mais intenso e tal. E você tem condições de procurar sequestrar esse carbono via raiz, por exemplo. À medida que você aumenta, sequestra esse carbono, você está fazendo também, segurando umidade, segurando vida no solo. Quando que você acha que o mundo vai reconhecer isso do Brasil? O senhor colocou muito bem colocado essa questão aí, porque, na verdade, todo mundo coloca as pastagens como um grande vilão e, na verdade, as pastagens podem ser um grande colaborador do meio ambiente, porque produzir forragem é estocar carbono, seja na parte aérea, seja na parte do solo, e isso a planta forrageira faz com excelência, né? Então, vai acabar sendo a solução do meio ambiente, o uso correto dessas pastagens. E quando você avalia, nós conversamos muito com pesquisadores, quando você avalia a produção dessas forrageiras, quando ela tem 14, 15 toneladas de matéria seca embaixo, ela tem pelo menos umas 10, na parte aérea, você tem umas 10 no solo. E quando o gado come, de acordo com eles, o gado come o pasto, morre um pouco de raiz que vira humus, que é uma maneira mais eficiente de segurar nutrientes e água no solo. Exatamente, isso, correto. E o que é interessante, se você usando a planta de forma correta, ela faz mais perfilhamento e cada novo perfil tem uma nova raiz. Então, obviamente que isso aí acaba acumulando muito carbono estocado no solo, que acaba facilitando todo o processo de produção, né? Acho que o Brasil tem um dever de casa, é mostrar ao mundo como é que nós produzimos. Esse trabalho de vocês, num evento igual a esse, acho que passa a ser muito importante, porque você tem gente de tudo que é lugar do Brasil hoje nesse evento. É importante que eles levem essa mensagem para outros lugares, né? Com certeza. E é uma coisa bem legal, porque assim, o cara acha que vai ter a solução é a mais sofisticada possível e, na verdade, a solução está dentro de casa, que é colher bem a planta, fazer uma planta que nós chamamos de ideal, que é uma planta que vai priorizar produção de folha e sistema radicular, e muitas vezes ele pensa que vai ser refém de adubo, vai ser refém de irrigar, e na verdade o feijão com arroz bem feito faz muito mais diferença no sistema dele. Aí volta aquela máxima que tu falou, a solução está dentro da fazenda, não é fora. A solução com certeza está dentro da fazenda, dentro da porteira. Valeu, obrigado. É a opinião de quem trabalha e que conhece bem a fundo. Pensem bem nessas palavras aí. Legal. Bom dia, produtor de hoje, cheio de informações de eventos realizados na semana em todo o país.
A Embrapa Agrosilvipastoril realiza agora um encontro que mostra o potencial gigantesco para a ampliação do mercado de drones na agropecuária. As informações vêm direto de Sinop com Valdir Pacheco. Olá! A inteligência artificial está cada vez mais presente na vida do homem do campo, principalmente agora na era dos drones. A Embrapa Agrosilvipastoril vai realizar um evento voltado para esta tecnologia. Aqui ao meu lado, doutora Laurimar Vendrúsculo, chefe-geral da Embrapa, e o chefe adjunto de transferência de tecnologia, Dr. Flávio Vlurk. Começando aqui, Laurimar, esse evento é o primeiro nessa modalidade que a Embrapa está realizando aqui para os produtores na região. Correto, é o primeiro evento dessa natureza onde vai ser uma dinâmica de drones, do uso de drones na agropecuária mato-grossense, onde nós queremos trazer ao produtor rural, ao pecuarista, aqueles em geral, o conhecimento mais amplo das possibilidades que se pode ter no uso desse equipamento no seu sistema produtivo. Principalmente nos sistemas integrados de produção hoje, que está revolucionando a nossa agropecuária, né? Correto. Sistemas integrados onde a complexidade das operações são maiores também. Então, por isso necessita uma ferramenta como essa, onde eu posso visualizar a minha produção de grãos, onde eu posso fazer um manejo do meu componente florestal, também vendo a altura, vendo o diâmetro e também monitorar os meus animais, né, de uma forma bem integrada, facilitando, trazendo informações, trazendo possibilidade de decisões no meu sistema agrosilvopastoril. Na transferência de tecnologia, Flávio, nos sistemas integrados, facilita muito a vida do homem do campo hoje, porque é uma tecnologia que está embarcada ali de tiro rápido que dá para fazer uma grande área, né? Exatamente, e de baixo custo quando você compara com tecnologias semelhantes, né? Então o drone ele veio para ficar e nós precisamos cada vez mais ter mais informações, ter mais resultados de pesquisa e otimizar esses usos nos sistemas de produção. Então é extremamente importante esse evento, é a primeira edição. A gente quer transformar esse evento num seriado, então tudo der certo, nós 2024 nós vamos ter a segunda edição e assim por diante, trazendo o que é de mais novo, o que tem de relevância nessa temática. E mais importante, trazer junto o setor produtivo e o setor privado, aquelas empresas que trabalham com drones, né, nas suas diferentes áreas, não só para a pulverização, mas em todas as suas outras atividades e utilidades a gente quer trazer aqui para os nossos eventos. Inclusive para a agricultura de precisão com câmeras especiais multiespectrais, né, que facilita muito a leitura para diagnosticar a lavoura, qual é a situação que ela se encontra. Exatamente. A doutora Laurimar, na abertura do evento, vai ter uma primeira apresentação falando das potencialidades dos usos do drone na chamada agricultura 4.0. O que nós podemos pensar, né, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para onde nós vamos caminhar, né? E depois nós vamos ter várias outras apresentações já com trabalhos, com resultados já práticos, o que está sendo feito já atualmente. Fala da estrutura do evento, vai ter ciclo de palestras, vai ter prática a campo, como é que vai ser essa estrutura, Flávio? Perfeito, esse evento vai ocorrer nos dias 29 e 30, né, desse mês de setembro, ou seja, sexta e sábado. No primeiro dia, dia 29, vai ser indoor, onde nós vamos ter 3 sessões de discussão, né? Serão 5 palestras e mais algumas apresentações institucionais e sessões de perguntas, né? Então, nesse primeiro dia, toda a parte teórica trazendo os resultados atuais, o que nós temos de novo, né? E no segundo dia, no sábado, será a campo, né, onde nós vamos ter as demonstrações práticas das empresas parceiras que estarão junto conosco. Doutora Laurimar, tudo isso aqui na vitrine da Embrapa Agrosilvipastoril em Sinop, no norte de Mato Grosso. Correto, é um ambiente que sintetiza um pouco da produção agropecuária aqui no estado de Mato Grosso, né, com sistemas integrados como pano de fundo para esse evento.
mas não só para aqueles produtores de grãos e separado ou só da pecuária, mas também uma visibilidade dos sistemas que podem evoluir, né? Principalmente a lavoura pecuária, como a gente sabe que são o sistema com maior nível de adoção, principalmente aqui no Mato Grosso. Que maravilha! Tá aí um evento imperdível para você, produtor, para você, estudante acadêmico, para você que é um profissional do agronegócio, precisa dessa informação. Esse evento é gratuito e imperdível e tem prazo para inscrição, Flávio. Como é que é essa estrutura? Na verdade, as inscrições têm número limitado de vagas, são 150 vagas. Nós vamos, a partir de amanhã, oficialmente, já encaminhar os convites, mas mesmo antes, nós já temos quase 1/3 preenchido dessas vagas, né? Então, eu peço para quem tiver interesse, rapidamente entra lá no site da Embrapa Agro Silvopastoril e faça a sua inscrição, antes que termine as vagas. Tá aí, as imagens que vocês estão vendo aí são imagens reais, feitas aqui na vitrine de tecnologia da Embrapa, um evento imperdível para você ficar atualizado do que está sendo mais utilizado de moderno em sistemas integrados de produção agropecuária. Doutora Laurimar, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Obrigado pelo seu apoio costumeiro e esperamos por todos nesse evento. Doutor Flávio, obrigado, sucesso. Vamos estar aqui na cobertura desse evento, mostrando aí para todo o Brasil através das lentes do Canal do Boi e o Vida Rural também presente aqui. Perfeito, nós que agradecemos e o convite esteja... todo mundo está convidado aí para participar nos dias 29 e 30 desse mês. Maravilha. Portanto, sexta e sábado da semana que vem. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom dia, produtor. Termina aqui. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Convido você a acompanhar logo mais ao meio-dia o programa Canal do Boi News. Bom final de semana, o programa volta na segunda-feira com o titular, o nosso companheiro Adriano Faleiros.